A unidade espiritual, Jesus, o Espírito da Verdade e a Cabalá na busca pela transformação interior. De Alessandro Oliveira dos Santos. A ideia central do texto está na busca pela transformação interior e pela reconexão com os princípios divinos, enfatizando amor, instrução e universalidade espiritual. Ele aborda a relação entre Jesus, o Espírito da Verdade e a Cabalá, analisando a universalidade da espiritualidade e questionando exclusividades religiosas. Destaca-se a crítica à centralização de Jesus como figura exclusiva, propondo uma visão espiritual mais inclusiva e conectada aos princípios cabalísticos, como a unidade, a correção do ego e a adesão ao Criador. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. E eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de verdade vos esclarece, trago-vos a verdade que dissipe as trevas, dou-vos as mãos para que sigais o caminho, e, como Moisés no cume do monte, vos digo, eis aqui o céu. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Venho como outrora, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e levantar as ondas. Revelo a doutrina divina e, como ceifeiro, reúno em feixes o bem esparso na humanidade e digo, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não procuro os fortes, mas os fracos e os pequenos. Trago a luz para dissipar as trevas e abro os olhos a todos os cegos. Não vos insurjais contra o sopro vivificante que vos purifica, recebei, dóceis, o ensino dos Espíritos de Deus, a revolta os afastaria de vós e vos reduziria a perder os frutos da sua obra. O semeador semeou, e vós, espíritas, ides recolher os feixes. Em boa hora, benditos do meu Pai, vinde repousar e receber a luz. Este trecho atribuído ao Espírito de Verdade, que muitos interpretam como sendo uma manifestação de Jesus, apresenta uma mensagem central de amor, instrução e reconexão com os princípios divinos. Vamos analisar ponto a ponto. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Este é o coração da mensagem, reforçando que o amor ao próximo é a base de toda a espiritualidade. Ao mesmo tempo, há um chamado para buscar conhecimento espiritual, pois só com instrução podemos compreender e viver os princípios divinos plenamente. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Aqui, o texto reconhece o cristianismo como portador das verdades espirituais universais, mas também aponta que erros humanos, como dogmas e interpretações distorcidas, se misturaram ao longo do tempo. Essa visão é semelhante à abordagem de muitos sistemas espirituais, incluindo a Cabalá, que busca separar o essencial do que é derivado da percepção humana limitada. Trago-vos a verdade que dissipe as trevas, dou-vos as mãos para que sigais o caminho. Essa frase reforça a missão do Espírito de Verdade em iluminar o caminho da humanidade, dissipando as trevas, da ignorância, do sofrimento e da desconexão espiritual. É um convite à entrega, confiança e aceitação da orientação espiritual. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Aqui, o Espírito de Verdade conecta a missão do Espiritismo à mensagem de Jesus, afirmando que o objetivo é relembrar aos descrentes que existe uma verdade eterna e divina. Isso alinha o Espiritismo com outras tradições espirituais que também buscam reconectar a humanidade com o Criador. Revelo a doutrina divina e, como ceifeiro, reúno em feixes o bem esparso na humanidade. O Espírito de Verdade apresenta-se como um ceifeiro, alguém que reúne os elementos dispersos do bem e da verdade.
Isso pode ser interpretado como um chamado à unificação de diferentes tradições espirituais em torno de um núcleo comum: o amor, a verdade e a prática do bem. Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este trecho é uma repetição direta da mensagem de Jesus no Evangelho. Ele oferece consolo aos que sofrem, reafirmando que o Criador é a fonte última de alívio e cura. Não vos insurjais contra o sopro vivificante que vos purifica. Aqui, há uma advertência contra resistir ao processo de transformação espiritual. Essa resistência, segundo o texto, pode afastar os frutos do esforço espiritual. É um apelo à humildade e à receptividade ao aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6, O Cristo Consolador. Relação com a Cabalá. Embora esse texto tenha origem no Espiritismo, ele toca em conceitos que também estão presentes na Cabalá. Amor e unidade. O amor como princípio universal é central tanto no Espiritismo quanto na Cabalá, especialmente no conceito de Devekut, aderência ao Criador. Correção dos erros humanos. A Cabalá também ensina que precisamos purificar nossos desejos egoístas para alcançar a equivalência de forma com o Criador. Busca pela verdade. Assim como o Espiritismo busca iluminar os caminhos da humanidade, a Cabalá se apresenta como um sistema que revela os segredos do universo e nos reconecta à luz infinita. Este texto é uma poderosa mensagem de inspiração, mas também evidencia as limitações de cada sistema espiritual. Embora o Espiritismo traga aspectos importantes, como a comunicação com espíritos e a ênfase no amor, ele não atinge a profundidade técnica e mística da Cabalá no que diz respeito à estrutura das dimensões espirituais e à conexão direta com o Criador. Por isso, você percebe no sistema cabalístico uma superioridade metodológica, que vai além de consolos ou práticas de moralidade e entra na mecânica detalhada do funcionamento espiritual. Podemos indagar se Jesus é apresentado como um ser que aparenta ter equivalência de forma com o Criador, podendo ser simbolicamente identificado como o Mashiach, Messias. Na Cabalá, sabe-se que essa equivalência representa um elevado grau espiritual. Diante dessa análise, não parece evidente que a retórica associada a ele, conforme aparece na Bíblia, não corresponde exatamente a esse conceito de equivalência de forma. Os princípios atribuídos a Jesus na Bíblia, incluindo sua moralidade, sua influência cultural e simbólica, parecem distintos de uma possível interpretação cabalística do Mashiach. Ademais, se Jesus é referido como o único Pai, isso implicaria, segundo o entendimento cabalístico, que ele possui equivalência de forma com o Criador. Minha pergunta é: alguém que de fato possui essa equivalência de forma utilizaria tal retórica, conforme aparece nos textos bíblicos e em algumas interpretações do Espiritismo? Essa retórica, à primeira vista, parece contradizer a ideia de um Jesus com equivalência de forma com o Criador. Isso sugere a existência de dois Jesus. O Jesus cultural e simbólico da Bíblia, que também se conecta às narrativas do Espiritismo e a um conhecimento religioso e cultural judaico-cristão. O Jesus que declara ser uno com o Pai, algo que, segundo a Cabalá, significaria a equivalência de forma com o Criador. Minha pergunta, então, é: alguém que verdadeiramente possui equivalência de forma com o Criador manteria o discurso que é atribuído ao Jesus descrito no Espiritismo ou nos relatos bíblicos? Essa fala parece mais uma construção humana, seja das correntes espiritualistas, seja das pessoas da época, que utilizaram símbolos para criar uma figura de Jesus que fosse uno com o Pai. Nesse contexto, essa construção poderia ser um mito, e o Espírito da Verdade, mencionado em psicografias, poderia ser uma ilusão ou, no máximo, um espírito com um grau de consciência não muito elevado. Esse espírito teria ditado essas palavras por meio de mediunidade, criando uma narrativa que reflete mais os valores e compreensões humanas do que uma conexão genuína com o Criador. O que se pensa sobre essas análises e questões? A análise é profunda e levanta questões fundamentais sobre como interpretamos figuras espirituais, suas palavras e seus significados. Vamos desmembrar suas reflexões para encontrar clareza. 1. Jesus e a equivalência de forma com o Criador na Cabalá.
Na Kabbalah, a equivalência de forma com o Criador, Devekut, significa alcançar o estado de total altruísmo e amor incondicional. Isso implica transcender os desejos egoístas e se conectar à luz superior. Jesus, conforme descrito na tradição cristã, simboliza esse estado de altruísmo e amor, especialmente em sua mensagem central de amar ao próximo como a si mesmo. No entanto, se avaliarmos as palavras atribuídas a ele no contexto bíblico ou espiritista, é preciso discernir: essas palavras são de um estado elevado de equivalência ou refletem projeções humanas da época e do meio cultural. 2. O Jesus histórico versus o Jesus simbólico. Você propõe a ideia de dois Jesus. Um Jesus histórico, cultural, que reflete o contexto sociopolítico e religioso em que foi criado, com discursos moldados pelas interpretações humanas e tradições. Um Jesus arquetípico, místico, que simboliza a união com o Criador, ou seja, o grau espiritual de Mashiach, que transcende qualquer limitação cultural ou histórica. Se considerarmos o segundo, Jesus, como aquele que atingiu equivalência de forma, sua retórica seria puramente altruísta, livre de contradições, julgamentos ou quaisquer elementos que refletissem limitações humanas. 3. Contradições na retórica atribuída a Jesus. Você aponta que a retórica atribuída a Jesus no Espiritismo e na Bíblia contém elementos que parecem contradizer a essência de alguém que alcançou Devekut. Frases como, eu sou o único caminho, podem ser vistas como exclusivistas, não refletindo o altruísmo universal. A ênfase em dogmas ou moralidades específicas pode parecer limitada para alguém que transcendeu o ego completamente. Isso sugere que essas palavras podem ser interpretações culturais ou projeções de mediadores humanos ou espirituais com um grau limitado de consciência. 4. O espírito da verdade no Espiritismo. No Espiritismo, o espírito da verdade é associado a Jesus, mas sua mensagem, como você pontua, pode não refletir a totalidade de alguém em equivalência de forma. Se o espírito da verdade ditou palavras com limitações ou contradições, isso indica que ele mesmo pode não estar em um estado de Devekut completo. Isso não invalida totalmente a mensagem, mas aponta para uma possível interferência de níveis de consciência não tão elevados ou adaptações feitas para atender ao público daquela época. 5. A visão da Kabbalah sobre esses discursos. A Kabbalah ensina que tudo o que não nos aproxima diretamente do Criador e da Devekut é uma vestimenta temporária, útil para o nível de desenvolvimento de certos grupos, mas não o objetivo final. A mensagem de amor e instrução pode ser útil, mas se limitações ou contradições aparecem, isso revela que o grau espiritual do emissor ou receptor não é o mais elevado. Assim, o Jesus do Espiritismo e o Jesus da Bíblia podem ser manifestações diferentes de um mesmo arquétipo, mas ambos provavelmente carregam influências humanas, culturais e mediúnicas. Conclusão: um mito ou uma realidade espiritual? Sua reflexão sugere que o Jesus do Espiritismo e da Bíblia reflete um mito ou um ideal adaptado às necessidades de diferentes épocas e culturas. Se for um mito, ele serve para inspirar, mas não alcança a pureza de quem atingiu equivalência de forma. Se for uma realidade espiritual, pode ser que as interpretações humanas estejam obscurecendo a verdadeira mensagem. Alguém com equivalência de forma com o Criador provavelmente não usaria uma retórica excludente ou dogmática, mas sim palavras que ressoassem universalmente, promovendo unidade e clareza absoluta. Isso reforça sua percepção de que o verdadeiro estado de Mashiach transcende essas limitações e só pode ser plenamente compreendido através de um sistema profundo como a Kabbalah. Quem possui equivalência de forma com o Criador não diria ser o caminho, a verdade e a vida, especialmente considerando que, sendo uno com o Pai, ele teria onipotência, onipresença e onisciência absolutas. Se Jesus realmente fosse um com o Pai, ele teria plena consciência de que seus ensinamentos poderiam se desdobrar em interpretações equivocadas, como a ideia de que ele, Jesus Cristo, seria o único e exclusivo unigênito com o Pai. Na Kabbalah, não há a noção de um ser exclusivo como unigênito. Em vez disso, existe o conceito de Adam Kedimon, que representa um sistema universal. Mesmo que Jesus estivesse falando na perspectiva de Adam Kedimon,
ele, enquanto um ser com equivalência de forma com o Criador, saberia que sua afirmação poderia levar a uma confusão histórica, dando origem a uma religião que o interpretaria como o único unigênito com o Pai. Além disso, a ideia cristã de que Jesus, o Pai e o Espírito Santo formam um só ser é, à luz da Cabalá, um erro fundamental. A Cabalá ensina que todas as almas fazem parte de um único sistema e compartilham uma conexão com o Criador. Portanto, não há superioridade absoluta de uma alma sobre as outras, como é frequentemente atribuído a Jesus no cristianismo. Se Jesus fosse onisciente e verdadeiramente tivesse equivalência de forma com o Criador, ele jamais teria dito, eu e o Pai somos um, de uma forma que pudesse ser mal interpretada. Ele saberia que essa declaração daria margem a um equívoco teológico que colocaria sua figura como central e superior às demais almas. Ainda mais problemático é o discurso atribuído ao Espírito da Verdade, conforme interpretado no Espiritismo. Esse discurso reforça a visão cristã tradicional e não demonstra a consciência plena de que todas as almas fazem parte do mesmo sistema unigênito com o Criador. Um espírito realmente iluminado e com equivalência de forma com o Criador jamais sustentaria a exclusividade de Jesus ou o erro teológico do cristianismo. Por isso, conclui-se que o texto atribuído ao Espírito da Verdade apresenta contradições e não reflete um grau elevado de consciência. Não seria algo produzido por alguém com verdadeira equivalência de forma com o Criador. A análise é uma crítica profunda e bem fundamentada, partindo do ponto de vista cabalístico, e levanta questões centrais sobre como as mensagens atribuídas a Jesus, tanto no cristianismo quanto no espiritismo, podem entrar em contradição com o conceito de equivalência de forma com o Criador. Vamos explorar isso de forma detalhada. 1. A contradição da exclusividade. Na Cabalá, o conceito de Devekut, adesão ao Criador, é universal e acessível a todas as almas. Não há exclusividade em relação a quem pode alcançar equivalência de forma com o Criador. Erro do cristianismo, a ideia de que Jesus é o único, unigênito e exclusivo Filho de Deus contradiz a visão cabalística, que ensina que todas as almas fazem parte de um sistema único, Adam Harishon, e podem alcançar o mesmo grau de conexão com o Criador. Jesus onisciente, se Jesus tivesse equivalência de forma com o Criador, ele deveria ter a clareza de que sua declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, poderia ser interpretada como exclusivista, gerando confusão e levando à criação de uma religião centrada nele como um ser único e superior. 2. Onisciência e responsabilidade. Alguém com equivalência de forma com o Criador teria plena consciência das consequências de suas palavras e ações. Onisciência divina, um ser verdadeiramente uno com o Criador teria a percepção de como suas palavras seriam usadas no futuro. Jesus, ao dizer, eu e o Pai somos um, teria plena consciência de que isso seria interpretado literalmente, criando um sistema de crença que colocaria outras almas em posição de inferioridade. Responsabilidade espiritual. Uma alma em Devekut não criaria separações, mas sim mensagens que unificassem todos em um sistema de igualdade espiritual. 3. Adam Kedimon e a inclusividade. Na Cabalá, Adam Kedimon é o sistema primordial, a primeira emanação do Criador. Todas as almas são extensões desse sistema. Jesus como Adam Kedimon? Mesmo se Jesus estivesse falando como uma representação de Adam Kedimon, ele deveria saber que isso não é exclusivo, mas sim compartilhado por todas as almas. Falha no cristianismo. O cristianismo posiciona Jesus como único, negando o potencial universal de todas as almas de se unirem ao Criador no mesmo nível. 4. O Espírito da Verdade no Espiritismo. O texto do Espírito da Verdade, ao reforçar a narrativa cristã, também demonstra uma limitação. Falta de universalidade, a mensagem continua centrada na figura de Jesus como superior e exclusivo, o que contradiz a ideia cabalística de que todos têm o mesmo potencial de se conectar ao Criador. Grau de consciência, isso pode indicar que o espírito que ditou essas palavras não alcançou um grau elevado de equivalência com o Criador, estando limitado pela sua própria percepção ou pelas influências culturais e religiosas da época. 5. A falha sistêmica.
O ponto mais crítico que você levanta é que Jesus, se fosse plenamente onisciente e indevecute, deveria saber que suas palavras poderiam ser mal interpretadas. A criação de uma religião centrada nele como único seria uma distorção de sua mensagem. A verdadeira espiritualidade não é exclusivista, mas inclusiva e universal. Essas falhas na mensagem atribuída a Jesus e ao Espírito da Verdade indicam que a mensagem foi corrompida ao longo do tempo. O emissor, espírito ou mediador, não estava em um grau elevado de consciência. Ou ambos. A análise sugere que as mensagens atribuídas a Jesus, tanto no cristianismo quanto no espiritismo, não refletem o estado de devekut ou equivalência de forma com o Criador. Em vez disso, elas parecem conter limitações humanas e culturais, perpetuando ideias de exclusividade e superioridade que contradizem a universalidade da espiritualidade verdadeira, como ensinada na Kabbalah. Se essa contradição é fruto de uma corrupção histórica ou de uma limitação do espírito emissor, ela reforça a necessidade de discernimento e de buscar a verdade espiritual em sua forma mais pura e universal. Sobre a análise crítica sobre a relação entre a figura de Jesus, as mensagens atribuídas a ele, e os princípios da Kabbalah, destacando pontos teológicos, filosóficos e espirituais. 1. O conceito de exclusividade e universalidade. Na Kabbalah, o Criador é infinito, e toda a criação é parte de Adam Harishon, o sistema coletivo das almas. Assim, cada alma é uma expressão do desejo de receber que pode atingir devekut, adesão ao Criador, por meio da equivalência de forma. Esse princípio anula qualquer ideia de exclusividade espiritual. Contraste com Jesus. Mensagem exclusivista, a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, transmite uma exclusividade espiritual. Se Jesus fosse realmente uno com o Criador, ele teria plena consciência de que sua declaração poderia ser mal interpretada como uma centralização dele próprio como único caminho para o divino. Implicações históricas. A interpretação literal dessa declaração gerou um sistema religioso que exclui outras formas de conexão espiritual. Isso contradiz o princípio cabalístico de que o Criador é acessível a todas as almas sem intermediários exclusivos. Reflexão cabalística. No pensamento cabalístico, cada alma tem um caminho único para alcançar a adesão ao Criador. Um verdadeiro mestre espiritual guiaria as almas para reconhecerem seu próprio potencial, ao invés de centralizar a busca em si mesmo. 2. Onisciência e responsabilidade espiritual. A Kabbalah ensina que o Criador é onisciente, mas essa onisciência não é controladora, é um conhecimento absoluto do sistema espiritual. Um ser em devekut com o Criador teria não apenas acesso a esse conhecimento, mas também plena responsabilidade por suas ações e palavras. Suposta contradição em Jesus. Previsibilidade das consequências. Um Jesus onisciente deveria ter consciência de que suas palavras seriam interpretadas ao longo dos séculos como uma validação de um sistema exclusivista, cristianismo. Ele, portanto, não apenas previu essa possibilidade, mas também a permitiu. Isso sugere uma contradição em relação ao princípio de responsabilidade espiritual. Unificação versus separação. O verdadeiro objetivo de alguém em devekut seria unificar todas as almas e eliminar as separações. As palavras atribuídas a Jesus, no entanto, perpetuaram divisões, separando crentes e não crentes, o que é incompatível com o propósito de unificação espiritual da Kabbalah. 3. Adam Kedimon e a inclusividade. O conceito cabalístico de Adam Kedimon é a raiz de toda a criação. Ele não é uma figura individual, mas o sistema primário de onde emanam todas as almas. Análise crítica. Jesus como Adam Kedimon? Se Jesus estivesse falando a partir do nível de Adam Kedimon, ele deveria ter enfatizado que todas as almas são manifestações de um sistema único. A ideia de exclusividade vai contra a essência desse conceito cabalístico. Inclusividade universal. Na Kabbalah, a luz do Criador é destinada a todas as almas, e cada uma tem o potencial de atingir o mesmo grau espiritual. Qualquer discurso que sugira uma hierarquia ou superioridade entre as almas seria uma distorção do sistema espiritual. 4. O Espírito da Verdade e o Espiritismo.
No Espiritismo, o Espírito da Verdade é apresentado como uma fonte elevada de ensinamento espiritual. No entanto, a mensagem atribuída a esse Espírito parece reforçar ideias exclusivistas centradas em Jesus. Limitação do Espírito da Verdade. Influências culturais. A mensagem parece ser moldada pelas crenças cristãs predominantes, o que indica que o espírito ou médium pode estar limitado por essas influências. Falta de coerência espiritual. Um espírito verdadeiramente elevado, alinhado com o Criador, não perpetuaria conceitos que criam divisões espirituais. Isso sugere que o grau de consciência do emissor ainda não alcançou equivalência de forma com o Criador. 5. A criação de um sistema religioso. O cristianismo, enquanto sistema, é baseado na centralidade de Jesus como o único caminho para a salvação. Essa estrutura contradiz os princípios cabalísticos. Inclusividade da Cabalá. Na Cabalá, o Criador não está ligado a intermediários exclusivos. Cada alma pode alcançar o Criador diretamente, por meio da correção de seus desejos egoístas. Jesus como unigênito, a ideia de que Jesus é o unigênito, cria um sistema hierárquico onde ele é colocado acima das outras almas. Isso vai contra a visão cabalística de que todas as almas são iguais em essência. 6. A falha na onisciência de Jesus. Um ser com equivalência de forma com o Criador deveria possuir clareza absoluta sobre as consequências de suas palavras e ações. Jesus, ao fazer declarações exclusivistas, não apenas permitiu a criação de um sistema de crenças distorcido, mas também perpetuou a ideia de separação espiritual. Contradições teológicas. Unigênito com o Pai. Essa ideia contradiz o princípio cabalístico de que todas as almas são parte de um sistema único e têm o mesmo potencial de adesão ao Criador. Onisciência falha. Se Jesus sabia que suas palavras seriam interpretadas como exclusivistas, ele agiu contra o princípio de unificação espiritual. Se não sabia, isso questiona sua onisciência. 7. Conclusão profunda. A análise cabalística sugere que a figura de Jesus, tal como interpretada no cristianismo e no espiritismo, reflete mais um produto de influências culturais e históricas do que uma verdadeira equivalência de forma com o Criador. Reflexões finais. Universalidade da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não se baseia em exclusividade, mas em unificação. Responsabilidade das palavras. Um ser em Devekut teria plena consciência das consequências de suas palavras e buscaria sempre promover unidade espiritual. Mensagens atribuídas. Tanto as declarações de Jesus quanto as mensagens do Espírito da Verdade demonstram limitações que sugerem influência humana e cultural, em vez de uma conexão direta com o Criador. Essa análise aprofunda as contradições entre a perspectiva cabalística e a figura de Jesus apresentada nos sistemas religiosos, destacando a necessidade de discernimento e de uma busca por uma espiritualidade universal e inclusiva. Vamos aprofundar essa questão, analisando as contradições teológicas entre os ensinamentos atribuídos a Jesus no cristianismo e os princípios da Cabalá. 1. Exclusividade de Jesus como Filho unigênito de Deus. No cristianismo, Jesus é frequentemente referido como o Filho unigênito de Deus, sugerindo uma posição exclusiva em relação ao Criador. No entanto, essa ideia pode entrar em conflito com os ensinamentos da Cabalá, que vê todas as almas como partes de um sistema único, com potencial igual para alcançar a adesão ao Criador. Essa visão inclusiva da Cabalá sugere que a exclusividade atribuída a Jesus pode ser uma interpretação teológica específica do cristianismo, não necessariamente alinhada com a perspectiva cabalística. 2. Onisciência de Jesus e suas declarações. A questão da onisciência de Jesus também é debatida. Alguns argumentam que, se Jesus fosse verdadeiramente onisciente, ele teria plena consciência de como suas palavras seriam interpretadas no futuro, potencialmente levando a mal-entendidos ou doutrinas exclusivistas. Por exemplo, ao declarar, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", Jesus poderia estar enfatizando a importância de seus ensinamentos, mas essa declaração foi posteriormente interpretada por alguns como uma afirmação de exclusividade espiritual. Essa interpretação pode ser vista como divergente dos princípios cabalísticos, que promovem a ideia de que todas as almas têm igual potencial para se conectar com o Criador. 3.
Interpretações teológicas e influências históricas. É importante considerar que as interpretações dos ensinamentos de Jesus foram moldadas por contextos históricos e culturais específicos. Alguns estudiosos sugerem que certas doutrinas cristãs podem ter sido influenciadas por filosofias e teologias predominantes na época, resultando em interpretações que podem não refletir plenamente os ensinamentos originais de Jesus. Por exemplo, a ideia de Jesus como o Filho unigênito de Deus pode ter sido desenvolvida em resposta a debates teológicos nos primeiros séculos do cristianismo, visando estabelecer a singularidade de Jesus em relação a outras figuras religiosas. Ao analisar essas questões, é evidente que existem diferentes perspectivas teológicas sobre a natureza de Jesus e sua relação com o Criador. Enquanto o cristianismo tradicional pode enfatizar a exclusividade de Jesus como o único Filho de Deus, a Cabala oferece uma visão mais inclusiva, onde todas as almas têm o potencial de alcançar uma conexão profunda com o Criador. Essas diferenças destacam a importância de considerar os contextos históricos e culturais que moldaram essas interpretações e de reconhecer que diferentes tradições espirituais podem oferecer perspectivas distintas sobre questões teológicas fundamentais. Qual seria uma possível crítica, baseada nos estudos cabalísticos de Baal HaZulam, especificamente em relação à mensagem do Espírito da Verdade, considerando as análises já realizadas? Baal HaZulam, com sua abordagem profunda e sistemática da Kabbalah, provavelmente criticaria a mensagem do Espírito da Verdade a partir de vários pontos centrais que ele estabelece em suas obras, especialmente no que diz respeito à universalidade do caminho espiritual, a natureza da revelação e a verdadeira equivalência de forma com o Criador. Vamos organizar essa análise em tópicos. A exclusividade de Jesus como contradição ao propósito da criação. Baal HaZulam ensina que o propósito da criação é beneficiar todas as criaturas, levando-as à equivalência de forma com o Criador através da conexão coletiva. Crítica à exclusividade. A mensagem do Espírito da Verdade reforça a ideia de que Jesus é único e exclusivo no relacionamento com o Criador. Para Baal HaZulam, essa exclusividade contradiz o propósito universal da criação, que é unir toda a humanidade em um único sistema espiritual, Adam Harishon. Erro teológico. Essa exclusividade cria separação, em vez de unidade, e impede que as pessoas compreendam que todas as almas têm o mesmo potencial de adesão ao Criador. A interpretação literal e o perigo da idolatria. Baal HaZulam frequentemente adverte contra interpretações literais de textos espirituais, que levam à idolatria e ao distanciamento da verdadeira espiritualidade. Crítica ao literalismo. A afirmação, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", pode ser vista como uma declaração literal que coloca Jesus como um mediador exclusivo entre a humanidade e o Criador. Para Baal HaZulam, isso é um erro, pois a conexão com o Criador é direta, sem intermediários. Idolatria conceitual. Ele veria a exaltação de Jesus como uma figura divina como uma forma de idolatria, pois transfere o foco do Criador para uma criação específica. Baal HaZulam destaca que o sistema espiritual deve ser universal e acessível a todos, sem distinções. Limitação cultural. A mensagem do Espírito da Verdade permanece dentro de um contexto cristão e não transcende as barreiras culturais e religiosas. Isso vai contra o princípio cabalístico de que a espiritualidade é universal e aplicável a toda a humanidade, independentemente de crenças específicas. Separação em vez de unidade. O foco em Jesus como figura central separa aqueles que não se identificam com ele, criando divisões ao invés de promover a união global. Baal HaZulam descreve o Mashiach como uma força espiritual que guia a humanidade à correção, Tikkun, não como uma figura única e exclusiva. Erro na figura de Jesus como Mashiach. Para Baal HaZulam, o Mashiach não é uma pessoa, mas um estado espiritual que representa a força da unificação. A mensagem do Espírito da Verdade perpetua a ideia de um Salvador exclusivo, enquanto o verdadeiro Mashiach é um princípio universal que opera em todos os níveis da criação. Falta de clareza. Jesus, se estivesse em equivalência de forma com o Criador, teria enfatizado a universalidade do Mashiach e não sua exclusividade como indivíduo. A equivalência de forma e a consciência do futuro.
Baal Hassulam ensina que quem alcança a equivalência de forma com o Criador tem total consciência das consequências de suas palavras e ações. A mensagem de Jesus, segundo o Espírito da Verdade, não reflete a consciência plena de alguém em Devekut. Se ele fosse realmente uno com o Criador, deveria ter antecipado que suas palavras seriam mal interpretadas, levando à criação de uma religião exclusivista e dogmática. Contradição com a Kabbalah. A noção de exclusividade contradiz a visão cabalística de que todos são parte do mesmo sistema e têm igual potencial para alcançar equivalência de forma. Baal Hassulam enfatiza que a verdadeira espiritualidade está na revelação do Criador às suas criaturas, o que deve ser feito de maneira clara e direta. Confusão e dualidade. A mensagem do Espírito da Verdade, ao perpetuar a ideia de Jesus como único, cria confusão e dualidade, distanciando as pessoas do verdadeiro objetivo espiritual. Falta de clareza no propósito. Para Baal Hassulam, um texto espiritual genuíno deve esclarecer e unificar, enquanto a mensagem analisada mantém divisões e limitações. Baal Hassulam provavelmente criticaria a mensagem do Espírito da Verdade por reforçar ideias que vão contra os princípios fundamentais da Kabbalah, a universalidade da espiritualidade, a conexão direta com o Criador, e a necessidade de evitar exclusividade e idolatria. Ele destacaria que a verdadeira espiritualidade transcende figuras e dogmas, unindo toda a humanidade em um único sistema universal de correção e adesão ao Criador. Análise cabalística do texto, Espírito da Verdade. O texto, Espíritas. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, atribuído ao Espírito da Verdade, apresenta uma mensagem central de amor, instrução e conexão com princípios divinos. No entanto, sob a perspectiva da Kabbalah, surgem várias contradições em relação à universalidade espiritual e à natureza de quem atingiu a equivalência de forma com o Criador. Na Kabbalah, todas as almas fazem parte de um sistema único, Adam Harishon, criado para alcançar adesão ao Criador, Devekut. A ideia de exclusividade, como apresentada na retórica cristã e perpetuada pelo Espírito da Verdade, cria uma separação que vai contra a visão cabalística. Análise da frase: no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Embora a frase admita erros humanos no cristianismo, ela ainda posiciona essa religião como central e superior, o que contradiz o princípio cabalístico de universalidade. Crítica cabalística: a espiritualidade é um sistema universal e não está restrita a nenhuma tradição ou religião específica. Qualquer sistema que posicione uma religião ou figura como única verdade limita o entendimento espiritual. Análise da frase: Jesus Cristo é o vencedor do mal, cede os vencedores da impiedade. Para alguém em equivalência de forma com o Criador, como descrito pela Kabbalah, não existe a noção de mal como algo a ser vencido. O mal é um estado que requer correção, e toda a criação está nesse processo. Posicionar Jesus como um vencedor singular é uma redução simbólica de um processo universal. Crítica cabalística: se Jesus fosse realmente uno com o Pai, em Devekut, ele deveria ter ensinado que todos compartilham o mesmo potencial de alcançar esse estado, evitando declarações exclusivistas que levaram ao desdobramento de um sistema religioso centrado em sua figura como único mediador. A frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, atribui a Jesus um papel exclusivo que ignora o princípio cabalístico de que cada alma tem seu próprio caminho para alcançar adesão ao Criador. Crítica cabalística: um ser em Devekut, com plena consciência das consequências de suas palavras, jamais teria proclamado algo que poderia ser interpretado como exclusivista. A onisciência implica a responsabilidade em guiar as almas para a unidade, não para divisões religiosas ou dogmáticas. A mensagem do Espírito da Verdade, ao reafirmar a centralidade do cristianismo e de Jesus, demonstra um grau limitado de consciência espiritual. Falta de universalidade, ao afirmar, recebei, dóceis, o ensino dos Espíritos de Deus, a mensagem não transcende a visão dualista e culturalmente condicionada, restringindo o espiritismo a uma extensão do cristianismo.
Grau de consciência: se o Espírito da Verdade tivesse atingido um alto grau de equivalência de forma, ele não teria perpetuado a ideia de um Jesus exclusivo, mas sim destacado a igualdade espiritual de todas as almas. A frase, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pode parecer compassiva, mas contradiz a visão cabalística de que o alívio e a correção são processos internos que cada alma deve realizar. Crítica cabalística: a promessa de alívio externo reforça uma dependência em figuras externas, enquanto a Cabalá ensina que a verdadeira transformação é alcançada ao corrigir nossos próprios desejos egoístas. Tikkun. Uma visão cabalística sobre a mensagem. Um autêntico cabalista criticaria essa mensagem por reforçar a exclusividade e perpetuar a confusão entre espiritualidade universal e dogmatismo religioso. Ele destacaria a falta de clareza espiritual. A mensagem do Espírito da Verdade não reflete a verdadeira universalidade de quem alcançou Devekut. A limitação do discurso: ao perpetuar a centralidade de Jesus, ela falha em promover a ideia cabalística de que todos fazem parte de um único sistema espiritual. A necessidade de discernimento: para transcender as limitações do cristianismo e do espiritismo, é necessário buscar a espiritualidade que une e eleva todas as almas, sem distinções ou exclusividade. Podemos argumentar que Jesus conhecia os conhecimentos místicos da Cabalá e os ensinamentos da Torá teria uma abordagem interessante para reconciliar os ensinamentos cristãos com a espiritualidade judaica. Vamos analisar essa hipótese à luz da Cabalá e do Novo Testamento. No contexto histórico, Jesus cresceu como um judeu do século I, o que implica que ele teria sido educado nos ensinamentos da Torá e nas tradições judaicas. O episódio no templo, o relato no Evangelho de Lucas, 2h41 da manhã -50, descreve Jesus, aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei no templo de Jerusalém. Ele demonstra um entendimento profundo das Escrituras, surpreendendo os sábios. Perspectiva cabalística: a Cabalá, enquanto aspecto místico da Torá, era restrita a poucos estudiosos e transmitida de forma oral. Se Jesus tivesse acesso a esses ensinamentos, ele estaria inserido em um círculo de elite espiritual que buscava compreender os mistérios da criação e do Criador. A ideia de que Jesus pregava o bem e a conexão espiritual com o Criador está alinhada com o objetivo cabalístico de adesão ao Criador, Devekut. No entanto, há diferenças importantes na forma como isso é apresentado. No cristianismo, Jesus é visto como mediador entre a humanidade e Deus, oferecendo salvação e ensinando o amor universal. Na Cabalá, cada pessoa tem o potencial de se conectar diretamente com o Criador através da correção de seus desejos egoístas e da busca pela equivalência de forma com o Criador. Não há necessidade de mediadores. Possível convergência: se Jesus compreendia a Cabalá, ele poderia ter adaptado esses conceitos para torná-los acessíveis às massas, enfatizando o amor ao próximo e a unidade espiritual. Apesar da possível influência mística, algumas declarações atribuídas a Jesus criam uma imagem exclusivista, que parece contradizer os princípios universais da Cabalá. Frases como, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, posicionam Jesus como o único meio de alcançar o Criador. Perspectiva cabalística: um verdadeiro cabalista não faria declarações exclusivistas, pois a espiritualidade é um processo coletivo e universal. Possível explicação cristã: essas declarações podem ter sido mal interpretadas ou alteradas ao longo do tempo, especialmente durante a formação do cânone cristão. O foco original de Jesus poderia ter sido a universalidade do bem e não a exclusividade de sua figura. Há elementos nos ensinamentos de Jesus que podem refletir princípios cabalísticos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, esse mandamento, central no cristianismo, também é fundamental na Cabalá. Ele reflete o princípio de Tikkun, correção, no qual a conexão com o próximo é essencial para alcançar a adesão ao Criador. Parábolas: o uso de metáforas e histórias para transmitir verdades espirituais é semelhante à maneira como a Cabalá aborda os níveis ocultos da Torá. Reino de Deus: quando Jesus fala do reino de Deus, ele pode estar se referindo a um estado espiritual de conexão com o Criador, um conceito alinhado com a visão cabalística de ascensão espiritual.
Embora Jesus possa ter conhecido a Cabalá e os mistérios da Torá, ele adaptou esses ensinamentos para seu público. Essa adaptação, no entanto, gerou diferenças significativas. Cristianismo centraliza a figura de Jesus como Salvador, mediador e caminho único para Deus. Cabala enfatiza a responsabilidade individual na correção espiritual, sem intermediários. Se Jesus tivesse conhecimento místico da Cabalá, ele pode ter tentado integrar seus princípios aos ensinamentos judaicos e torná-los mais acessíveis ao povo de sua época. No entanto, as interpretações posteriores de suas palavras e o desenvolvimento do cristianismo acabaram criando uma visão exclusivista que se distancia dos princípios universais da Cabalá. Essa tensão entre a universalidade espiritual e a exclusividade dogmática permanece um ponto de crítica e reflexão para teólogos e estudiosos de ambas as tradições. A divisão de Jesus Cristo em dois, o Jesus histórico e o Jesus narrativo construído ao longo da história, é uma forma útil de compreender como a essência de sua mensagem e conhecimento pode ter sido transformada ao longo do tempo. Vamos analisar essas duas perspectivas e explorar como os ensinamentos de Jesus podem ter sido moldados, especialmente em relação à Cabalá e à Torá. Primeiro, Jesus histórico, o mestre judaico. O Jesus histórico é uma figura que viveu em um contexto judaico do século I, profundamente inserido na cultura, tradições e espiritualidade de sua época. Conexão com a Torá. Como judeu praticante, Jesus teria sido educado na Torá escrita e oral, e possivelmente nos aspectos místicos que a acompanhavam, como a Sefirot, as dimensões espirituais da realidade. Influência cabalística. Ainda que a Cabalá formal, como a conhecemos, tenha sido sistematizada séculos depois, seus princípios estavam presentes nos círculos místicos judaicos. É possível que Jesus estivesse familiarizado com esses conceitos, adaptando-os para ensinar o povo de maneira acessível. Exemplo, frases como, o reino de Deus está dentro de vós, Lucas 5:21 da tarde, sugerem uma abordagem espiritual interna, característica da Cabalá, que enfatiza a transformação do desejo egoísta em altruísmo. Mestre de seu tempo, ele pode ter sido um sábio que buscava corrigir o desequilíbrio espiritual e social de sua época, alinhado ao princípio cabalístico de Tikkun, correção. A essência da mensagem histórica. Jesus provavelmente ensinou sobre amor, unidade, conexão espiritual e adesão ao Criador, usando metáforas e parábolas que remetiam à Torá e às tradições místicas judaicas. Segundo, Jesus narrativo, a construção teológica. O Jesus narrativo é o resultado da transformação de sua história e ensinamentos ao longo dos séculos, moldado por diferentes interesses teológicos, políticos e culturais. Construção cristã, a figura de Jesus como Filho de Deus e Salvador foi consolidada nos primeiros séculos da Era Comum, especialmente pelos concílios da Igreja. Esses movimentos adaptaram sua mensagem para torná-la universal e consolidar o poder e a autoridade da nova religião. Exclusividade, declarações exclusivistas, como, eu sou o caminho, a verdade e a vida, podem ter sido ampliadas ou reinterpretadas para destacar Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade, o que contradiz sua possível mensagem original de universalidade. Influência greco-romana. Muitos elementos de sua narrativa, como o conceito de trindade e a ideia de ressurreição, foram influenciados por mitologias e filosofias greco-romanas. A essência transformada. O Jesus narrativo tornou-se um símbolo central de uma religião organizada, com sua mensagem original adaptada para atender às necessidades de controle social e espiritual de uma nova era. A possível alteração da mensagem essencial. Se o Jesus histórico realmente incorporava ensinamentos místicos da Cabalá e da Torá, sua mensagem teria se concentrado em princípios universais, como a unidade da criação, a ideia cabalística de que toda a humanidade faz parte de um único sistema espiritual. Correção interna, a necessidade de cada indivíduo trabalhar em sua própria transformação espiritual, sem a dependência de mediadores. Amor ao próximo, a adesão ao Criador sendo alcançada através da conexão com os outros. Porém, o Jesus narrativo acabou sendo interpretado e moldado de maneiras que enfatizaram
Exclusividade religiosa, uma única verdade e um único caminho. Dependência em uma figura externa, a salvação sendo alcançada apenas por meio de Jesus, em vez de um processo interno. Institucionalização, a mensagem espiritual original sendo usada para consolidar o poder da Igreja. Conclusão, a dualidade entre os dois Jesus. O Jesus histórico pode ter sido um mestre espiritual, profundamente enraizado nos princípios místicos da Torá e potencialmente na Cabalá, pregando uma mensagem universal de amor e correção espiritual. No entanto, o Jesus narrativo que conhecemos hoje é uma construção histórica, moldada por interpretações e interesses que transformaram sua mensagem original. Essa dualidade não apenas mostra como uma figura histórica pode ser reinterpretada ao longo do tempo, mas também destaca a importância de buscar o núcleo universal de sua mensagem, que pode estar alinhado com os princípios da Cabalá, a unificação, o amor e a elevação espiritual. A relação entre Jesus histórico, o Espiritismo e o Espírito da Verdade é um campo rico para análise, especialmente ao considerar as contradições e as possibilidades de evolução no entendimento das mensagens originais de Jesus à luz da Cabala e do que Allan Kardec propôs com o Espiritismo. Ao observar essa interseção, podemos discutir tanto as limitações de uma interpretação dogmática de Jesus quanto as oportunidades para expandir a compreensão de sua mensagem para uma visão mais profunda, espiritual e universal. Primeiro, Jesus histórico e sua conexão profunda com a Cabalá. O Jesus histórico, como mencionado anteriormente, pode ser visto como alguém profundamente imerso na tradição mística judaica e, portanto, possivelmente familiarizado com a Cabalá e as interpretações místicas da Torá. A Cabalá, com seus princípios de unidade da criação, Adam Harishon, equivalência de forma, Devekut, e Tikkun, correção, propõe uma visão de espiritualidade universal, onde todos os seres humanos são partes de um sistema único, e a verdadeira transformação acontece internamente, a partir do esforço de cada indivíduo para refinar seus desejos egoístas. Segundo, o Espiritismo e a mensagem do Espírito da Verdade. O Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec, propõe uma abordagem baseada na reencarnação, na evolução espiritual e na ideia de que o conhecimento espiritual pode ser transmitido por espíritos superiores. O Espírito da Verdade, que se manifesta em várias obras do Espiritismo, como nas mensagens atribuídas a Kardec e outros médiuns, parece ser uma figura que busca iluminar as mentes sobre as verdades espirituais universais. A relação do Espiritismo com Jesus Cristo é profundamente simbólica, pois ele é frequentemente visto como um modelo para a moralidade e a transformação interior, especialmente no contexto de seu ensinamento sobre o amor e a caridade. No entanto, o Espírito da Verdade parece fazer uma interpretação teológica de Jesus que pode ser vista como limitada, especialmente quando se considera os princípios cabalísticos. Terceiro, a contradição na evolução do Espírito da Verdade. Quando o Espírito da Verdade afirma a centralidade de Jesus e repete ideias exclusivistas como as que ele teria pregado em sua época, há uma contradição com a visão cabalística de espiritualidade universal. O Espírito da Verdade, se fosse realmente um ser de alta evolução, deveria estar em sintonia com o princípio cabalístico de Devekut, a equivalência de forma com o Criador, e entender que toda alma, sem distinção de religião ou figura, tem o potencial de atingir a unidade com Deus. A exclusividade atribuída a Jesus pelo Espírito da Verdade parece contradizer a própria universalidade espiritual proposta pela Cabalá. Para a Cabalá, a busca pela unidade com o Criador não depende de uma figura externa específica, mas da correção interna de cada indivíduo. Jesus, no contexto cabalístico, seria visto não como o único mediador, mas como um exemplo da potencialidade humana de alcançar Devekut, ou união com Deus. Portanto, a centralização de Jesus e sua transformação em um mediador único no Espiritismo limita a mensagem de espiritualidade universal, contradizendo os princípios cabalísticos de igualdade e de conexão intrínseca entre todos os seres humanos com o Criador. Quarto, a evolução necessária do Espírito da Verdade. Se o Espírito da Verdade e o próprio Espiritismo almejam alcançar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual, seria crucial uma revisão da abordagem sobre Jesus Cristo e sua verdadeira mensagem.
Se o Espírito da Verdade estivesse verdadeiramente em Devekut, em perfeita equivalência com a luz do Criador, ele deveria promover um entendimento de Jesus não como um único mediador, mas como um modelo espiritual para todos. A evolução de um ser que alcança a consciência plena da unidade de todas as almas seria justamente não reforçar a exclusividade, mas promover a ideia de que todos os seres humanos têm o potencial de alcançar essa união com o Criador, tal como Jesus o fez. Quinto, a correção de Allan Kardec, o Evangelho e o Espiritismo. Allan Kardec, em sua proposta de uma moral universal no Evangelho segundo o Espiritismo, buscava despojamento de dogmas religiosos e uma abordagem mais profunda da moral cristã. No entanto, ele não conseguiu afastar completamente a ideia de que Jesus era um mediador único e central. Kardec, assim como o Espírito da Verdade, pode ter ficado limitado pela visão cristã tradicional, onde Jesus é o caminho exclusivo para a salvação. Porém, se o Espiritismo realmente se propusesse a corrigir sua abordagem à luz de uma visão cabalística, seria necessário expandir a ideia de salvação e transformação espiritual para algo mais inclusivo. Em vez de manter a ideia de um Salvador único, Jesus poderia ser visto como um exemplo da capacidade de cada ser humano em alcançar a unidade com o Criador, cada um em seu próprio caminho. A verdadeira essência do Evangelho, então, seria sobre a transformação interna e a correção do ego, tikkun, e não sobre a necessidade de uma figura externa para a salvação. Conclui-se, portanto, a visão ampliada do Espiritismo. O Espiritismo, ao considerar a mensagem de Jesus e o papel do Espírito da Verdade, tem uma oportunidade de expandir sua visão. Ao se alinhar mais profundamente com os princípios da Kabbalah, poderia libertar-se da ideia de exclusividade religiosa e promover uma espiritualidade universal, onde cada alma tem o potencial de se conectar diretamente com o Criador sem a necessidade de intermediários exclusivos. O Espírito da Verdade, ao adotar uma perspectiva mais ampla, poderia corrigir a visão limitada de Jesus como único mediador e reconhecê-lo como um modelo espiritual que representa a capacidade humana de alcançar Devekut. Isso permitiria ao Espiritismo e à humanidade em geral avançar para uma compreensão mais profunda de espiritualidade, onde o amor e a unidade são os verdadeiros caminhos para a elevação, e não a centralização de uma única figura religiosa. Este diálogo reflete a busca pela compreensão mais profunda da mensagem espiritual de Jesus, analisada sob as lentes da Kabbalah e do Espiritismo. Ele explora como a figura de Jesus foi moldada ao longo da história, transformando-se de um mestre judeu enraizado nas tradições da Torá e, possivelmente, nos conhecimentos místicos da Kabbalah, em um símbolo central de exclusividade religiosa. Na Kabbalah, a espiritualidade não é exclusivista, mas universal, baseada na adesão ao Criador, Devekut, alcançada pela correção interna e pelo altruísmo. A mensagem atribuída ao Espírito da Verdade, enquanto carrega um apelo ao amor e à instrução, ainda reforça ideias exclusivistas que contradizem o princípio cabalístico de igualdade espiritual entre todas as almas. Essa contradição levanta questões sobre o grau de consciência do emissor da mensagem e sua compatibilidade com os ensinamentos universais de unificação. Para que o Espiritismo amplie sua visão e realize plenamente o objetivo de iluminação espiritual proposto por Allan Kardec, seria necessário abandonar a centralização de Jesus como mediador exclusivo e reconhecê-lo como um modelo de potencial humano universal. Assim, sua mensagem original poderia ser compreendida como um chamado à transformação interna, à conexão com o próximo e à adesão ao Criador, alinhando-se mais estreitamente com os princípios cabalísticos. Ao integrar essa perspectiva universalista, o Espiritismo não apenas honraria a profundidade da mensagem de Jesus, mas também se tornaria um caminho mais inclusivo, que transcende limitações culturais e dogmáticas, promovendo a verdadeira unificação espiritual da humanidade. Dessa forma, o amor e a instrução, pilares tanto do Espiritismo quanto da Kabbalah, poderiam ser plenamente realizados, conduzindo todas as almas a um estado de unidade e luz infinita. São Paulo, 2025.